Olá, pessoal, bem-vindos a mais um treinamento do nosso programa de desenvolvimento humano organizacional. E hoje com um tema muito bacana, muito legal, um tema bem diferente. Nós quisemos trazer, uma coisa um pouco diferente para fechar outubro. E aí a gente trouxe, um mito, que é a jornada do herói, e a gente vai tentar fazer o link, desse mito com a vida profissional. Então é um tema um pouquinho diferente, mas que eu tenho certeza que vai trazer muitos insights aí para a gente poder estar desenvolvendo na nossa vida profissional também. Então vamos lá falar um pouquinho desse mito, do que é o mito Jornada do Herói. Então, na verdade, ele é um monomito, um conceito narrativo escrito pelo mitólogo Joseph em seu livro O Herói de Mil Facetas, de 1949. Então, lá ele identificou um padrão comum entre os mitos e histórias de diferentes culturas, que seguem uma estrutura básica em torno de uma trajetória de um herói que passa por diversas fases em sua aventura. Ou seja, ele escreveu, ele pensou nisso, analisando várias histórias, vários contextos, vários livros, várias narrativas, várias histórias mesmo. Mais pra frente vocês vão ver alguns exemplos. Mas, por exemplo, o exemplo que traz, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, histórias mesmo que foram analisadas por ele. E aí ele identificou que a narrativa para construir essa história era construída de alguma forma, tinha um quê, tinha um porquê. E ele foi e criou, o mito da jornada do herói, como que ele se concretiza. E aí esse mito, hoje, ele é levado e estudado para as mais diversas áreas, tanto para criar-se textos, histórias, filmes, escrever livros, tanto, por exemplo, para a vida profissional, para a área de marketing e as mais diversas áreas. E aí vou mostrar para vocês, de fato, como que é a jornada desse herói, Ele fala assim que quando tem-se, os livros, os filmes, toda essa narrativa, ela passa por uma jornada. Então vamos imaginar aí, por exemplo, acho que eu vou utilizar bastante o exemplo do Harry Potter, porque eu acredito que a maioria das pessoas já tenham assistido. Então, o herói, desse mito, dessa história, ele tá lá vivendo no mundo comum. E aí a trama começa quando ele é chamado para uma aventura. E aí, geralmente, ele recusa esse chamado, ele não se sente preparado para esse chamado. E aí, de cara, ele encontra um mentor, um mestre, alguém um pouco mais sábio que ele, que vai ajudar ele a criar coragem, a se potencializar para esse chamado. E aí, ele tem a travessia, do primeiro liminar, e aí ele enfrenta, o primeiro inimigo. Então, geralmente, aqui ele colocou, o ventre da baleia, testes, aliados, inimigos, ele tem esses testes, e aí ele passa pela a caverna oculta, e aí ele vai superando, Geralmente, quando a gente vê esses filmes e tudo mais, ele enfrenta o inimigo, e aí, geralmente, ele cai, porque ele não consegue, aí ele volta, retoma, passa pelo último desafio, e aí sim ele tem uma recompensa, quando ele consegue matar esse monstro, ou superar esse inimigo e tudo mais. E aí tem-se a recompensa, pode ser um prêmio, pode ser a finalização de algo, e aí o caminho de volta, Geralmente esse herói, ele volta, e aí tem a ressurreição, o retorno com o Elixir, e ele volta para o mundo comum. Micaela do céu, que complexo, o que você tá falando? Gente, então é isso, é a jornada do herói. Vamos pensar agora aqui com o exemplo do Harry Potter. Se a gente assiste o primeiro Harry Potter Pedra Filosofal, tem-se uma narrativa para construir o filme. E é disso que a gente tá falando, o mito do herói passa-se por essa narrativa. Então o Harry Potter tá lá, um menino comum, super comum, não tem nada demais, nada de extraordinário, não tem pai, não tem ninguém. E aí, do nada, ele recebe a carta para ele ir para Hogwarts. E aí parece que a vida dele muda, quando ele recebe a carta. E aí tem até uma frase que é muito legal do Harry Potter, que ele fala assim, o Hagrid chega, para levar ele para Hogwarts, e aí ele fala assim, o Hagrid fala para ele, você é um menino famoso, você vai aprender. Aí ele fala assim, não, mas eu sou o Harry, só o Harry. Tipo, eu não sou ninguém. Então, ele tem essa recusa do chamado dele,
E aí ele encontra o mentor, que pode ser considerado o Hagrid, o Dumbledore. E aí ele começa, né, a se potencializar e tudo mais. E aí no primeiro Harry Potter, ele passa, né, por vários contratempos ali, ele enfrenta diversos desafios. E aí tem o desafio primordial, né, que dentro da narrativa do filme, que é quando ele descobre lá que o Snape quer roubar a Pedra Filosofal, e aí ele passa, né, por diversos desafios comuns, que é o primeiro desafio é o cão de 3 cabeças, depois é passar pela planta lá, carnívora, depois a chave, depois o jogo de tabuleiro de bruxo, e aí ele passa por esses 4 desafios, e aí ele tem que enfrentar o último desafio. Qual que era o último desafio? Encarar de fato o professor e de fato encarar o Lorde, né, das trevas. E aí ele consegue, com muita dificuldade, passar por esse desafio. E aí, no final, ele tem a recompensa, né? Que ele ganha a Casa das Taças, que ele faz amigos. E aí tem ele retornando para a vida comum dele, que era voltando, né, para o mundo não bruxo, e retorna ao mundo comum. Então, se vocês perceberem, o primeiro filme passa exatamente por essa jornada do herói. E aí vocês devem estar se perguntando, né, gente, o que isso tem a ver com a minha vida profissional, né? Como que eu posso levar essa narrativa de como se constrói histórias, se constrói os filmes para a minha vida? Eu vou passar aqui agora, então, mais explicando sobre cada ponto do mito, e aí a gente vai ver um vídeo, e aí a gente vai pensar mais na vida profissional. Então, primeiro passo, né, a partida ou a separação. Então, o herói, ele deixa o mundo comum e parte para a aventura. Alguma dessas primeiras etapas inclui chamado à aventura. Então, o herói é convidado a sair de sua vida normal e embarcar em uma missão. A recusa do chamado. Então, muitas vezes o herói inicialmente hesita em aceitar essa missão. Ajuda sobrenatural. Então, o herói recebe a ajuda de um mentor ou uma figura sábia que o guia ou dá ferramentas, né, para conseguir aceitar essa jornada. A travessia do primeiro liminar, né, que é o herói sai do mundo comum e entra no desconhecido, dando início à aventura. O ventre da baleia, né, então o herói ele mergulha completamente na nova realidade, aceitando os desafios e transformações que virão. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a iniciação, né? Então aqui o herói ele enfrenta provocações e transforma-se internamente ao longo da jornada. Então as etapas elas incluem provas e tribulações. Então, o herói aqui, ele enfrenta, né, desafios e inimigos que testam sua coragem e força. Encontro com a Deus. Então, o herói encontra uma figura ou uma situação que oferece nutrição ou compreensão, muitas vezes representando um ideal de perfeição ou sabedoria. Tentação. Então, há uma sedução ou distração que tenta desviar o herói de seu caminho. Reconciliação com o pai, né? Pode haver. Então, o herói confronta ou reconcilia-se com uma figura autoritária ou poderosa. Apoteose, então o herói atinge o estado de iluminação ou poder. E a conquista do elixir, o herói conquista algo de grande valor com um objeto mágico, conhecimento ou poder. E aí, para finalizar, né, o retorno. Então, o herói ele volta ao seu mundo original, transformado pela jornada e trazendo um presente ou elixir para beneficiar os outros. Então, a fase de retorno, ela vai incluir recusa do retorno. Então, o herói pode relutar em voltar ao mundo comum após suas experiências. Um exemplo disso, Nárnia. Quem assistiu o filme de Nárnia, né, no final, eles não querem voltar. Fuga mágica. Então, se o herói conquistou algo valioso, ele pode precisar fugir de forças que tentem impedi-lo de retornar. Travessia do liminar de retorno. Então, o herói cruza de volta para o mundo comum, trazendo sua nova sabedoria ou poder. Domínio de 2 mundos. Então, o herói equilibra a sabedoria do mundo ordinário com as habilidades aprendidas na jornada. E liberdade para viver. O herói, após vencer os desafios e completar a transformação, vive sem medo e em paz no novo mundo. Então agora, né, gente, eu vou passar para vocês um vídeo bem bacana explicando esse mito da jornada do herói, né? Esse ciclo de aventura, de transformação, ele é amplamente utilizado em narrativas de filmes, livros e histórias mitológicas, como Star Wars, Senhor dos Anéis, o Harry Potter e muitos outros. Vamos lá para a gente assistir, então. What did Harry Potter
Katniss Everdeen, and Frodo all have in common with the heroes of ancient myths. What if I told you they are all variants of the same hero? Do you believe that? Joseph Campbell did. He studied myths from all over the world and published a book called The Hero with a Thousand Faces, retelling dozens of stories and explaining how each represents the monomyth, or hero's journey. So, what is the hero's journey? Think of it as a cycle. The journey begins and ends in the hero's ordinary world, but the quest passes through an unfamiliar, special world. Along the way, there are some key events. Think about your favorite book or movie. Does it follow this pattern? Status quo, that's where we start. 1 o'clock, call to adventure. The hero receives a mysterious message, an invitation, a challenge. 2 o'clock, assistance. The hero needs some help, probably from someone older, wiser. 3 o'clock, departure. The hero crosses the threshold from his normal, safe home and enters the special world and adventure. We're not in Kansas anymore. 4 o'clock, trials. Being a hero is hard work. Our hero solves a riddle, slays a monster, escapes from a trap. 5 o'clock, approach. It's time to face the biggest ordeal, the hero's worst fear. 6 o'clock, crisis. This is the hero's darkest hour. He faces death and possibly even dies, only to be reborn. 7 o'clock, treasure. As a result, the hero claims some treasure, special recognition, or power. 8 o'clock, result. This can vary between stories. Do the monsters bow down before the hero, or do they chase him as he flees from the special world? 9 o'clock, return. After all that adventure, the hero returns to his ordinary world. 10 o'clock, new life. This quest has changed the hero. He has outgrown his old life. 11 o'clock, resolution. All the tangled plot lines get straightened out. 12 o'clock, status quo, but upgraded to a new level. Nothing is quite the same once you're a hero. Many popular books and movies follow this ancient formula pretty closely. But let's see how well The Hunger Games fits the hero's journey template. When does Katniss Everdeen hear a call to adventure that gets the story moving? When her sister's name is called from the lottery. How about assistance? Is anyone going to help her on her adventure? Haymitch. What about departure? Does she leave her ordinary world? She gets on a train to the capital. Okay, so you get the idea. What do you have in common with Harry Potter, Katniss Everdeen, and Frodo? Well, you're human, just like them. The hero's journey myth exists in all human cultures and keeps getting updated because we humans reflect on our world through symbolic stories of our own lives. You leave your comfort zone, have an experience that transforms you, and then you recover and do it again. You don't literally slay dragons or fight Voldemort, but you face problems just as scary. Joseph Campbell said, "In the cave you fear to enter lies the treasure you seek." What is the symbolic cave you fear to enter? Auditions for the school play? Baseball tryouts? Love? Watch for this formula in books, movies, and TV shows you come across. You will certainly see it again, but also be sensitive to it in your own life. Listen for your call to adventure. Accept the challenge. Conquer your fear and claim the treasure you seek. And then, do it all over again. Muito bacana, né, gente? Esse vídeo é What did Harry fantástico, Potter, porque ele Katniss traz uma Everdeen, explicação and Frodo muito bacana, uma metodologia all muito have in bacana da common jornada with do the herói. heroes of E ancient o que nós myths? temos a ver com isso, né? What if Por que I told estudar you they isso? are all Porque variants of the same pensar hero? sobre a jornada do herói. Do you believe E that? aí ele exemplifica perfeitamente Joseph Campbell como did. pensarmos isso na nossa He studied vida, né? A myths gente from não all over the world and enfrenta published a book o Lord called The Hero Voldemort, with a a gente Thousand Faces, não tem que retelling matar dozens nenhum of monstro stories nem and nada, explaining mas how nós each temos represents nossos the desafios do monomyth, dia a dia. or hero's Nós temos
temos journey. as nossas metas a ser superadas, So, né? what is the E aí eu hero's acho journey? a frase Think of fantástica. it as a É cycle. dentro da caverna que The você journey vê begins and buscar o ends in the maior hero's tesouro. ordinary Então world, é você but the quest ver o passes desafio, through an encarar o unfamiliar, desafio special e world. querer a recompensa. Along E the esse way, ciclo there are some key events. começa. Think about your favorite E book aí, or com movie. isso, vamos dar início, Does it follow então, this path? a pensar, né, a jornada do herói na nossa vida profissional. Então, aplicar esse conceito na vida profissional pode ser uma forma poderosa de visualizar seu crescimento pessoal e carreira como uma aventura repleta de desafios, superações e aprendizados. Ao entender que a trajetória profissional também segue um ciclo de desenvolvimento, você pode usar essa estrutura para guiar suas decisões e lidar melhor com os obstáculos. Então, né, eu trouxe vários exemplos para vocês, para a gente pensar a jornada do herói com alguns desafios que às vezes são corriqueiros nos nossos dias a dia, né? O primeiro desafio é o início de uma carreira ou uma promoção no trabalho. Qual que é o contexto? Então, um colaborador iniciante recém-contratado está enfrentando desafios ao se adaptar à nova cultura e responsabilidades no trabalho. Segundo ponto do mito, partido, chamado aventura. Então, esse colaborador foi contratado para um cargo júnior e está animado, mas também está ansioso com a quantidade de novas responsabilidades. Recusa do chamado. Ele sente insegurança sobre sua capacidade de atender às expectativas e considera ficar no modo seguro, sem assumir iniciativas maiores. Ajuda sobrenatural. Então, o colaborador é orientado por um mentor ou supervisor que o apoia e oferece conselhos sobre como se desenvolver no cargo. Travessia do liminar. Então, ele aceita o desafio e começa a assumir maiores responsabilidades, participando de projetos importantes. Provas e tribulações. Então, ele vai enfrentar aí algumas dificuldades de cumprir prazos, de trabalho em equipe e aprender novas habilidades técnicas. Conquista do Elixir, então depois de muita dedicação, o colaborador é promovido e reconhecido por suas conquistas, adquirindo mais confiança e suas habilidades. Quando ele é promovido, ele alcança um novo nível. O que acontece com o ciclo? O ciclo se repete. Outro exemplo da jornada do herói na nossa carreira, né, na nossa vida profissional, gerenciamento de crises. Quem aí não gerencia crises? Quem não passa por crise, tanto na vida pessoal quanto no trabalho, né? Então, contexto, um gestor de projetos precisa lidar com uma crise inesperada que coloca em risco o sucesso de uma entrega importante para a empresa. Chamado à aventura. Então, durante a fase final de um projeto, uma falha técnica ou problema da equipe surge, ameaçando o cumprimento do prazo. Recusa do chamado. Então, o gestor inicialmente pode ficar sobrecarregado e pensar em adiar ou passar a responsabilidade para outros membros da equipe. Ajuda sobrenatural. Então, ele recebe conselho de outros gestores experientes ou busca treinamentos para adquirir habilidade de liderança em crises. Travessias do liminar. Então, o gestor decide enfrentar o desafio de frente, liderando a equipe na resolução de problemas técnicos e motivando a todos a continuar com o projeto. Provas e tribulações. Então, a equipe precisa lidar com a pressão extrema, desafios de comunicação e até possíveis desentendimentos. Conquista do Elixir. Então, o projeto é concluído com sucesso. O gestor adquire novas habilidades em resoluções de crises e lidera a equipe com confiança renovada, o que lhe traz reconhecimento. Então, pessoal, outro exemplo, né, mudança de carreira interna, que é bem parecido com o primeiro, mas o contexto, né, pensando na jornada do herói. Um colaborador de longa data na área de vendas deseja transitar para a área de marketing, chamado aventura. Então, ele sente um desejo de crescimento e mudança, percebendo que tem habilidades criativas que gostaria de usar na área de marketing. Recusa do chamado. Então, o colaborador teme abordar a estabilidade da área onde já tem sucesso e reconhecimento. Ajuda sobrenatural. Ele busca a orientação de um líder ou um mentor, além de se inscrever em cursos internos oferecidos pela empresa para desenvolver novas competências. Travessia do liminar. Após refletir sobre suas metas, o colaborador decide candidatar-se a uma vaga interna no departamento de marketing e é aceito. Provas e tribulações. O desafio de aprender novas ferramentas, estratégias e trabalhar com uma nova equipe o força a sair da sua zona de conforto. Conquista do Elixir. Após um período de adaptação e aprendizado, ele se torna um membro essencial da equipe de marketing, aplicando sua experiência de vendas para agregar valor à nova área. Então, aí, 3 exemplos, né,
para vocês pensarem como o mito do herói, como essa narrativa do herói, ela pode ser utilizada no nosso dia a dia, tanto na nossa vida profissional, quanto na nossa vida pessoal. Então, sempre que vocês analisem aí um desafio que vocês estejam passando, ou uma situação que vocês estejam passando, e qual etapa do mito vocês acham que vocês estão hoje. Outro exemplo, projeto de inovação, né? Então, o contexto. Uma empresa decide investir em um produto ou um serviço e coloca um colaborador para liderar esse projeto inovador, chamado Aventura. A empresa está em busca de inovação e o colaborador recebe a missão de liderar um projeto arriscado e inovador. Recusa do chamado. Então, o medo de fracassar pode fazer o colaborador hesitar em aceitar a responsabilidade, pois o projeto envolve riscos significativos. Ajuda sobrenatural. Então, o colaborador participa de workshops de inovação e recebe conselhos de líderes inovadores que o inspiram. Travessia do limiar. Então, ele aceita o desafio e começa a formar sua equipe de inovação, iniciando pesquisas e desenvolvimento de protótipos. Provas e tribulações. Então, ele enfrenta barreiras financeiras, resistências internas e falhas técnicas no desenvolvimento do produto. Conquista do Elixir. O projeto é finalizado com sucesso, trazendo um novo produto para o mercado e aumentando o valor da empresa. O colaborador é reconhecido como um agente de inovação dentro da organização. E aí, próximos passos, né, Micaela? Você me trouxe exemplos, você me ensinou o que é a jornada do herói, me mostrou como ela pode ser pensada dentro da nossa vida profissional, mas na prática, como que eu posso pensar isso? Então, primeira coisa, gente, volta todo aquele conceito de propósito que nós vemos, né, trabalhando durante todo o ano. É muito importante a gente tentar definir o nosso propósito, a nossa meta. Então, escreva suas metas e propósitos, como eles visualizam o elixir que querem conquistar em sua carreira. Exemplo, reconhecimento, crescimento, impacto na sociedade. Então, se eu tenho como meta cuidar de pessoas, esse é meu elixir. Quando eu conseguir, faço, nossa, estou conseguindo cuidar de pessoas, estou conseguindo cuidar do psicológico de pessoas. Então, eu ainda não estou conseguindo, então o que eu preciso fazer para conseguir? E aí é aí que a gente vai traçar, né, fazer o plano de ação pessoal em cima da jornada do herói para atingir essa meta, atingir esse propósito. Então, onde você está atualmente na jornada, né? Quais são os próximos passos? Não, então eu estou na fase de negação. Você está na fase de negação? Então, qual que é o próximo passo? Não é uma ajuda sobrenatural? Então, não é se cercar e procurar um mentor, uma pessoa mais sábia. Outro ponto, né? Quais recursos ou mentores precisam encontrar? Então, quais recursos você precisa? De que ajuda você precisa? E como superar desafios e atingir essa meta, atingir essas metas. E aí, gente, a jornada do herói, pensada, né, na vida profissional, ela requer desenvolvimento contínuo. Então, quando a gente usa, né, a estrutura do jornada do herói para olhar para a carreira profissional, é importante enfatizar que cada grande desafio superado, cada meta atingida é apenas um capítulo de uma história maior. Porque a nossa carreira, ela está sempre mudando, ela está sempre avançando e se desenvolvendo. Então, logo após uma vitória, o herói retorna ao ponto de partida, mas com novas habilidades, mais experiências e uma visão ampliada. Então, no entanto, isso não significa que sua jornada acabou. Novos desafios, metas e mudanças surgem continuamente, criando novas oportunidades de crescimento. Então, é importante pensar esse ciclo contínuo dentro da nossa vida profissional, porque imagina, você começa dentro do mercado como aprendiz, e aí você finaliza o ciclo, você é contratado como auxiliar, você finaliza o ciclo, você sobe para assistente, analista, coordenação, gerência, diretoria. Então, assim, a nossa vida profissional, ela é repleta de ciclos, né? E aí, pensando em hierarquia, mas pode ser assim, hoje eu me proponho a fazer uma faculdade, amanhã eu tô me propondo a fazer uma pós-graduação, não, hoje eu me proponho a fazer um curso de inglês. Então, tudo isso pode ser pensado nesse ciclo de desenvolvimento dentro da jornada do herói. Então, ciclo infinito da jornada, né? Assim como o herói mitológico enfrenta novas aventuras após cada vitória, os colaboradores devem encarar seus marcos de carreira como o início de uma nova fase.
Então, cada sucesso, aprendizado ou promoção abre portas para novas responsabilidades e desafios que exigem mais habilidades e desenvolvimento. Então, identifiquem, né, uma meta que alcançarem no passado, depois reflita sobre o que surgiu em seguida, se foram novos desafios, novas oportunidades, áreas que precisavam, né, ser melhoradas, e isso vai ajudar vocês a ver o crescimento contínuo. Mentalidade de crescimento, né? Então, a ideia do mindset de crescimento, proposta pela Carol Dickens, se alinha com o conceito de desenvolvimento contínuo. Ela sugere que as pessoas que veem suas habilidades como algo que pode ser desenvolvido, em vez de algo fixo, estão mais dispostas a enfrentar novos desafios e crescer. Então, gente, se a gente está falando de jornada de herói, é desafio constante, inicia ciclo, se encerra ciclo, inicia ciclo, se encerra ciclo. E esse ciclo, ele é repleto de desafios. É você lá enfrentar o monstro, matar o monstro, é você superar os medos, as dificuldades, os novos caminhos que vêm na sua vida, né? E aí, para isso, para você pensar a jornada de herói nesse contexto, você precisa ter um mindset de crescimento. A gente tem aqui no DHO um treinamento sobre mindset. Assistam, para quem não lembra desse conceito, e reflitam sobre, né? Se hoje o mindset de vocês está mais fixo ou está de crescimento. E aí, lembrando que um pode transitar para o outro. E aí, no treinamento a gente fala melhor o que você precisa fazer para criar essa mentalidade de mindset de crescimento, tá bom? Então, exemplo, pense sobre erros ou falhas como oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada falha é uma chance de aperfeiçoamento e de retornar mais forte na próxima jornada. Ferramentas de aprendizagem contínua, então, mapeamento de competências, né? Desenhe suas habilidades atuais e identifique áreas de melhoria. Cada vez que domina uma competência, outras novas surgem, exigindo esforço contínuo para aperfeiçoamento. Nosso plano de cargos e salários tem a descrição de cargos onde tem competências desenhadas. É um ótimo primeiro passo para você, por exemplo, que está almejando aí uma promoção, subir de cargo, né? Então, é você pensar lá, hoje eu sou assistente, eu quero virar analista. Quais são as competências do assistente? Eu já domino bem as competências do assistente? Quais são as competências do analista? Alguma eu tenho? Alguma eu preciso desenvolver? Então, é um ótimo passo, né, para essa aprendizagem contínua. Então, um colaborador que domina a comunicação em equipe pode precisar desenvolver sua capacidade de liderar reuniões estratégicas ou gerenciar conflitos. Esse ciclo de aprendizagem contínua fortalece sua trajetória. Explorar novos horizontes, né? Então, após cada conquista do Elixir ou meta atingida, existe a oportunidade de buscar novos horizontes. Então, buscar desafios que estejam fora de sua zona de conforto, como assumir projetos inovadores, entrar em novas áreas da empresa ou até mudar de empresa. Exemplo, então, um profissional de TI que se especializou em segurança cibernética pode, após dominar essa área, explorar o desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para a segurança, expandindo seu impacto na empresa. Então, gente, é sempre se tirando ali da zona de conforto. Celebrar conquistas, mas nunca estagnar. É importante celebrar as conquistas, mas a celebração deve vir acompanhada da pergunta: e agora? Qual o próximo desafio? A complacência pode levar à estagnação, enquanto o desejo de continuar aprendendo impulsiona a inovação e o sucesso a longo prazo. Então, exemplo, alguém que acabou de concluir o MBA pode ser incentivado a aplicar os novos conhecimentos em um projeto desafiador, testando suas habilidades em um ambiente prático. Então, gente, desenvolvimento é uma jornada sem fim. Sempre haverá novos ciclos e oportunidades para crescimento pessoal e profissional. Cada desafio é uma oportunidade. Então, mesmo quando as pessoas parecem difíceis, o que aprendemos a enfrentar esses desafios nos prepara para a próxima etapa e para esses novos desafios. E aí, o herói, né, nunca para de evoluir. Assim como na mitologia, a carreira profissional é uma série de aventuras, recomeços e aprendizados. Então, cada passo em direção ao desenvolvimento contínuo transforma o colaborador em um profissional mais capacitado, resiliente e inovador. Pessoal, então é isso. Trouxe aí um assunto um pouco diferente, né? Depois quero ver nos comentários se vocês conheciam aí a jornada do herói. E aí convido vocês, né,
a pensarem aí nos livros, nos filmes que vocês mais gostam, se a narrativa da jornada do herói se encaixa, e a pensarem na vida de vocês, né? Como que vocês podem agregar o mito na vida de vocês? Aonde vocês estão hoje? Qual etapa do mito você está hoje? Ou se você é um herói que está sem desafio, está ali lá só parado na aldeia. Então vamos lá, herói, vamos buscar, né? Novos desafios, novas oportunidades. E aí, dependendo do local onde você esteja, né? Que o mito possa te mostrar o que você pode fazer, o que você precisa fazer. Seja buscar um mentor, seja buscar novas habilidades, desenvolver novas competências, para que você consiga atingir o Elixir, para que você consiga alcançar o seu propósito e as suas metas, tá bom? E aí lembre-se, né? Assim como todo herói, nossa jornada nunca termina. Cada conquista abre caminho para novos desafios e oportunidades. Que o aprendizado de hoje seja o início de uma nova fase, impulsionando vocês a seguir em frente, crescer e se transformar continuamente. Aquela frase lá do vídeo, né? Lembre-se que os maiores tesouros estão nas cavernas que ninguém quer enfrentar. Então, enfrentem os medos de vocês, enfrentem os desafios que vocês vão ser bem recompensados, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo treinamento.